Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora nós estamos na época da primavera, indo para o verão. Nessa época começam as chuvas, né, com mais frequência. A época do outono e inverno é uma época de estiagem, que tem poucas chuvas durante esses meses, né, chove bem pouco. Agora, com o aumento das chuvas, também pode ocorrer o aumento de problemas com as suculentas. Por quê? Porque suculentas são plantas que não toleram água demais. Então, começam a chover constantemente e às vezes não dá tempo de secar entre uma chuva e outra o substrato da suculenta, e isso pode trazer um problema que é o apodrecimento das raízes e prejudicar sua suculenta. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês de uma forma bem prática e simples um substrato muito bem drenável que vai ajudar muito as suas suculentas nessa época de chuva. Então, vamos aprender essa receita que vai ser muito boa para vocês. Então, suculentas são plantas que elas não toleram água demais, né? Elas precisam sim de água, como todas as plantas, só que em excesso, quando o substrato fica por muito tempo encharcado, pode acontecer das raízes das suculentas elas começarem a apodrecer, essa podridão vai subindo para o caule e mata a sua suculenta. E essa época de chuvas não tem como a gente prever, né, quando vai chover. De repente está sol e de repente do nada vem uma chuva. Aí a chuva para, daí no outro dia amanhece chovendo, ou amanhece no dia de sol, depois a chuva vem à tarde, né? E então são chuvas constantes e sem assim um tempo determinado. Por exemplo, às vezes no inverno quando chove, chove em dias seguidos, certinho, né? Então chove uma semana, chove 2 dias, aí para, depois não volta a chover mais, né? Por um bom período. Por quê? Porque é uma época de poucas chuvas. Mas agora não tem como a gente prever, são chuvas constantes e inconstantes no sentido de tempo, de período, né? Então, se você tem suculentas expostas ao tempo, né, que ficam lá fora tomando chuva, o ideal é que elas estejam plantadas em um substrato bem drenável. E o que é um substrato bem drenável? É um substrato que permita que a água não se acumule, a água cai sobre o substrato e ela escorre pelos furinhos do vaso, né, e vai embora, só permanece a umidade nesse substrato. Tá? Então esse substrato, como ele não segura encharcamento, rapidamente a água já vai secando, né, até a próxima chuva e não tem perigo de você ter o problema de podridão das raízes. Então, para você fazer esse substrato drenável, é bem simples, não é complicado e com materiais acessíveis aí que você tem na sua casa. Primeiro, né, item que você vai precisar, né, um pote para você fazer a mistura, né, porque nós vamos misturar elementos para deixar ele drenável. Né? Você vai precisar de um medidor, um copinho de medida, pode ser um vasinho, um copo de requeijão, um potinho maior de manteiga, por exemplo. Aí o potinho que você for usar para fazer as medidas, não importa o tamanho, né? Se você for fazer bastante, pode ser maior, se você for fazer pouco, pode ser menor, igual o meu aqui, que é simplesmente um vasinho de suculenta, tá bom? Aí você vai fazer sempre a medida de um por um e eu vou explicar os elementos que você vai utilizar. Como assim um para um? Para cada elemento você vai utilizar uma medida de pote. Então, primeiro elemento, deixa eu falar para vocês. O primeiro elemento basicamente é a terra. Você vai precisar. Você pode usar terra de jardim, terra do quintal, terra adubada, terra vegetal que você compra, terra preta, terra vermelha, até mesmo substrato, né? Substrato que você compra próprio para suculentas. Mas se ele é próprio para suculenta, Gi, por que eu vou agregar esses outros elementos nele? Ele já não é drenável? Sim, geralmente esses substratos prontos que nós compramos, ele já vem com elementos para deixar drenável ele, né, para que ele não acumule, mas nem sempre
é tão drenável assim, né? Depende muito do fabricante, do tipo, né? Então, às vezes, ele não tem uma característica bem drenante. Aí vai variar, né? Eu vou utilizar aqui substrato pronto, que eu já compro, né? Porém, como eu falei, meu substrato não é bem drenável. Ele tem que ser um substrato soltinho. Então, eu vou utilizar, para vocês verem aqui, uma medida de substrato. Opa, fiz sujeira já. Ó, uma medida, um potinho cheio. O próximo elemento que nós vamos agregar a esse substrato para ele ficar drenável é este aqui, ó, o carvão vegetal triturado. Ó, dá para ver? Tá com, ó, é carvão vegetal triturado. O que o carvão vegetal triturado ele faz? Ele é antifúngico, ele ajuda a prevenir que dê fungos nas raízes, né? Então, ele tem essa ação antifúngica. Ele também proporciona aeração ao solo. Ou seja, ele deixa o solo assim mais soltinho para que a água se escorra facilmente. E ele tem uma característica que ele funciona como uma espécie de imã. Ele atrai para ele umidade em excesso, então ele atrai a água em excesso e segura nele. E ele vai liberando aos poucos para a planta. E a água que não tiver, ele não armazenar, ou fica um pouco no substrato, ou o resto se escoa pelos furos de drenagem do vaso. Além do que, ele tem a característica de atrair os nutrientes para ele. Então, por exemplo, ele não deixa a terra perder muitos nutrientes, porque toda vez que você rega ou que chove, o que acontece? A água, ela vai soltar, né, os nutrientes que tem ali no solo, um pouco a planta vai absorver e o restante, uma parte, né, desses nutrientes vai embora junto com a água. Né? Então acaba o quê? Você perdendo um pouco de nutrição que está no solo. Se você coloca o carvão, ele atrai os nutrientes para ele, é como um ímã, como eu falei, né? Ele segura os nutrientes para ele. Então não deixa escapar esses nutrientes. E depois ele vai liberando aos poucos para a planta. Então ele tem uma ação muito útil aí no substrato. Então também, ó, como eu falei, 1 por 1. Então se eu usei uma medida de terra, ó, a mesma medida de carvão triturado. E o próximo elemento é casca de arroz carbonizada. Sim, a casca de arroz, né? Eles colhem o arroz, sobra a casquinha, né? Que ele é descascado, sobra a casca de arroz que é descascada, depois é passado por um processo que torra essas cascas, ela fica assim, ó, dessa forma, toda carbonizada, né? E o que a casca de arroz faz? Ela proporciona aeração ao solo, ela deixa o solo mais soltinho e permite que a água escorra. Além do que, a casca de arroz carbonizada ela tem um pouco de nutrientes nela, então ela vai liberando aos poucos esse nutriente. Então ele proporciona uma nutrição para as suculentas também. Então também a mesma coisa, é uma medida de casca de arroz. Ó, uma medida de casca de arroz. Daí você vai misturar esses elementos, né? Vai misturar bem misturado. Ó. E tá feito o nosso substrato bem drenável. Vou mostrar para vocês como que ele ficou. Ó, ele ficou assim, todo misturado, vendo? E vejam só, um substrato drenável, bom, ele tem que ser bem soltinho. Quando você apertar ele assim, ele não pode formar torrão, ó. Ó, ele se desfez, ó, facilmente na minha mão. Por quê? Porque ele tá bem soltinho, ó. Ele não vira aqueles gomos, né? Igual se pegar uma terra, por exemplo, e apertar, vira aquelas bolotas de terra. Quer dizer, aquelas bolotas seguram muita umidade. Como esse aqui não vira bolota, ó, ele não segura umidade. Veja o exemplo desse substrato que eu falei que não é tão drenante. Olha como ele fica quando eu aperto ele. Ó.
ele forma umas bolotas, ó, não tá tão soltinho. Ele tá, né, como eu falei, ele é próprio para suculentas, mas não tá tão soltinho quanto o substrato que eu fiz, né? Ele retém um pouco mais de umidade, até inclusive, ó, minha mão tá suja porque ele tá úmido, né? Esse aqui não, tá soltinho. E eu vou mostrar na prática para vocês como que ele ficou bem solto, né? E ele não está segurando tanta umidade, tanta água, como que ele deixa a água escorrer por ele com facilidade. Ó, vou apertar um pouquinho. Vamos imaginar que a suculenta está plantada aqui, né? Vou pegar um potinho para não fazer sujeira. Vou pegar a água aqui. Vejam só o que acontece quando eu coloco a água aqui, ó. Tenho a água aqui. Olha só o que vai acontecer, ó. Olha como a água está escorrendo, olha. Olha que maravilha, ó. A água escorre rapidamente, não fica encharcado. O substrato fica apenas úmido, né? Ó, ele tá só segurando a umidade, ó. Ainda está escorrendo o excesso de água, ó. Continua escorrendo pelos furos. Ó quanta água, deixa eu ver se a câmera pega. Olha quanta água escorreu, né? Bastante água, né? E aqui ficou só a umidade, ainda tem um pouco de água em excesso correndo, né? Mas ficou apenas umidade, ficou apenas o suficiente para a planta, né? Se fosse um substrato que não segura, quer dizer que não é drenável, esse tanto de água aqui fica preso no substrato, é água demais para a suculenta. Então vai o quê? Vai acabar prejudicando as raízes, né? E essa aqui não, agora ela está só úmido, né? E logo ela já seca, né? Se bater um sol aqui durante algum tempo, vai secar rapidamente esse substrato, né? Então esse é o substrato ideal para as suculentas. Uma dica que eu vou dar para vocês aqui antes de finalizar. Se, por exemplo, a casca de arroz você encontra para comprar em qualquer loja de floricultura, lojas de jardinagem, encontra. Porém, se você não encontrar casca de arroz, você pode usar um substituto, que é muito mais fácil ainda de encontrar e preço praticamente zero. É esse aqui, ó. Isopor. Sim, isopor, ó. O isopor, ele é um elemento que não retém umidade, né? E é um elemento fácil de encontrar. Você encontra na rua, né? As pessoas às vezes compram objetos, compram produtos que vêm em isopor e deixam na frente das casas para as pessoas pegarem, vender ou jogar, ou o lixeiro passar e levar, né? Então você cata aqueles isopor, você tritura ele, pode ser com a mão, porque ele se desfaz fácil, ou você usa um ralador e você rala ele. E você pode estar usando ele no lugar da casca de arroz. Ele tem a função drenável também, ele não retém umidade. A única coisa é que ele não tem nutrientes igual a casca de arroz, né? Ele não tem nada, ele apenas faz a aeração do solo, né? Apenas permite que a água se escoe rapidamente. Então, você pode estar utilizando. Ou você pode estar utilizando até mesmo em conjunto com a casca de arroz. Por exemplo, você vai utilizar 2 medidas, você fez 2 medidas de terra, vai utilizar 2 medidas de casca de arroz, você pode alternar uma medida de casca de arroz e uma de isopor. Assim você economiza, né, um pouco de casca de arroz, proporciona nutrição, né, porque se você usar só o isopor não tem nutrição nenhuma, e vai ter o mesmo efeito que você utilizasse 2 de casca de arroz. Tá? Então você pode fazer essa mistura, meio a meio. E o carvão triturado, se você não encontrar ele para vender aí triturado, você pode comprar carvão vegetal para churrasco, sabe? Aquele sacão, e triturar. Pega uns pedaços lá, tritura com martelo, alguma coisa pesada para quebrar, quebra em pedacinhos bem pequenos e utiliza a mesma proporção. Tá? Só não pode ser aquele carvão que já foi usado na churrasqueira, tá? Porque aquele carvão está impuro, ficou lá, caiu gordura de carne e outros elementos que tornam ele impuro. Tem que ser o carvão para churrasco virgem, sem ser utilizado ainda.
tá bom? Você pode estar utilizando. É o mesmo carvão. A única coisa, né, que é aqui quando você compra nesse pacotinho, né, a praticidade dele já vir triturado. Só que às vezes você não encontra, né, triturado aí na sua região, então você pode estar você mesmo triturando aí na sua casa, tá bom? Então essa é a receitinha de um substrato bem drenável para você utilizar aí durante essa época de chuva. Então, se as suas suculentas, você sabe que não estão plantadas, né, nesse tipo de substrato, você pode estar trocando o substrato delas por esse aqui, né, que vai ser muito bom para elas agora nessa época de chuvas. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, pode deixar aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like legal e compartilhe aí com as pessoas que você conhece, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!